Irmãos, vim correndo aqui para trazer para vocês um vídeo maravilhoso, porque eu quero explicar para vocês alguns detalhes que eu sei que não é tão fácil às vezes juntar alguns pontos, mas vocês vão ver que vai ficar muito claro e entender o que o Trump está fazendo, o que os Estados Unidos é no cenário do último bloco do Império da Besta e algumas coisas que às vezes ficam soltas, algumas pontas que ficam soltas que precisam ser preenchidas. A gente precisa de algumas explicações claras e esse vídeo de hoje vai trazer. Vocês vão entender quem é o Trump. Vocês vão entender quem é o anticristo. E vai ficar bem claro para vocês. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, continua comigo e fica nesse vídeo até o final. Você não vai se arrepender. Todas as gerações tentam apontar um nome, mas a escritura aponta um sistema, uma geografia e um espírito. Nós temos ao longo da história, sempre que surge uma figura política forte, um instinto humano é procurar um nome para o anticristo. Hoje muitos estão começando a apontar Trump por causa dos acordos de paz do Oriente Médio. Ou Jared Kushner, ou outros nomes, Macron já botaram, Obama e tantos outros. Mas a Bíblia ela nunca nos manda procurar apenas um personagem midiático. Ela descreve um processo, uma ascensão, uma geografia e um perfil espiritual específico. E é o que nós vamos ver agora. Trump ele fez acordos de paz, mas nem todo acordo de paz é o acordo que Daniel vai sinalizar no seu texto. Nem todo mediador é o homem da iniquidade também. Nós temos um erro moderno muito fácil de confundir. Um instrumento político momentâneo com o personagem escatológico final. Daniel 9:27 vai dizer que ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. O texto ele não vai dizer que ele cria uma paz mundial, mas vai dizer que ele confirma uma aliança que já é existente. E mais, essa aliança está diretamente ligada a Jerusalém, ao templo, ao sistema de Jerusalém. Trump claramente não reinou sobre Jerusalém, nem vai reinar. O perfil do homem que ninguém esperava em Daniel 7 é a chave de todo esse contexto. Olha o que Daniel 7:8 vai dizer. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro pequeno. Aqui o contexto é os 10 chifres. Tá? São 10 países que vão estar aparecendo nesse contexto final. E Daniel 7:24 vai dizer, e ele será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, ou seja, 3 nações cairão aqui. Aqui Daniel ele apresenta um detalhe crucial. O anticristo não surge grande, ele surge pequeno, irrelevante e despercebido. Ele cresce aos poucos no meio de um sistema que já está estabelecido. E só depois passa a derrubar 3 reis. Olha o que Daniel, capítulo 11, verso 21, vai dizer. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a honra do reino, mas virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Essa é a figura do anticristo. Olha como isso aqui é importantíssimo. A Bíblia ela vai afirmar que ninguém via valor nele. Ninguém o considerava digno do reino. Ninguém apostava nesse cara. Ninguém o levava a sério. Ele não era o favorito, ele não era ovacionado, não era esperado. Mas ele vem caladamente, sem holofote, sem aclamação popular, e toma o poder pela eficiência, pela estratégia e pela intriga, e não pela fama. Olha só, Trump ele nunca se encaixou nisso e nenhum desses outros cogitados. Ele sempre foi uma figura pública, sempre foi visto como poderoso, sempre foi amado ou odiado por alguns, né, mas nunca ignorado. Ou os outros também, de uma linha explícita, e nós já vamos ver a linhagem aqui também, porque vai ficar bem claro. Então, o anticristo, ele não nasce famoso, ele nasce subestimado. Os 10 chifres, a gente vai ver que esse bloco, ele não é um império isolado. Daniel 7:7, Apocalipse 13:1, Apocalipse 17:12, vai dizer, olha só, o texto, os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade por 1 hora. Ou seja, eles governam ao mesmo tempo, como um bloco geopolítico. E depois eles entregam o seu poder à besta. Aqui entra algo muito essencial. Os Estados Unidos, sim, eles podem ser um dos 10 chifres, eu acredito que sim. Mas não a besta. E sim um poder que vai cair. Eu tenho quase convicção que ele é um dos 3 chifres que vão cair. E agora vocês vão ver que todo esse cenário que a gente está vendo vai se cumprir justamente com a manifestação, o emergir do anticristo. Em Apocalipse 13:3 vai dizer, vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a ferida mortal havia sido curada. Aqui ele está contextualizando a besta que iria emergir da Terra, ou seja, o governo do anticristo. Temos características de impérios passados que caracterizavam
porções do governo final, do império final. Então a gente tem a imagem de Daniel, a imagem da besta, né, patas de urso, boca de leão, asas de águia, características de impérios passados. Apocalipse 13:4, quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Então a gente vê a admiração do mundo, né? E essa admiração do mundo, ela não vem pela diplomacia, mas ela vem por uma força militar. Por quê? Porque ela derruba 3 grandes reis, e isso gera admiração mundial. E quando um poder dominante cai, o mundo automaticamente entra em pânico. Hoje, quem está no controle mundial? Né? Quem domina desde alguns séculos é os Estados Unidos. Ele é a balança de peso mundial. Quando a gente tem outro sistema se levantando com força inesperada, o mundo acaba se submetendo. Olha só Daniel 11:37. Não terá, vai mostrar outras características. Fala que ele não terá respeito ao Deus de seus pais. Isso indica que ele tem uma herança religiosa, ele tem uma tradição ancestral, e não o ateísmo, mas sim a gente vê que ele tem uma linhagem espiritual. E ele abandona a fé de seus pais e em determinado momento, do meio da semana em diante, ele exige adoração para si mesmo. Mas até que isso aconteça, a gente vai ver que a religião será muito importante para a imposição do seu reino. Textos como Isaías 10, Miqueias 5:5, Abacuque 1, eles vão apontar para a Síria, a região que hoje corresponde à Turquia, a Síria e o Iraque. Tá? Em Apocalipse 2:13 vai dizer que onde está o trono de Satanás, que hoje é na Turquia, no local que se chama Pérgamo, a atual Turquia no caso, essa região então ela foi o centro do Império Seleucida, o território também de Antíoco Epifânio, que é um tipo profético do anticristo, tá? E a gente vai ver que em Apocalipse 16:12 vai falar sobre secou-se o grande rio Eufrates para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O Eufrates ele vai nascer na Turquia. E quando seca, abre-se um corredor militar direto até Israel, aonde a gente vai para Gog e Magog. Então percebam que o trono, esse caminho começa na Turquia, onde está o trono de Satanás, e é literal, tá? O rio Eufrates ali vai secar para que haja a marcha militar para o cerco de Jerusalém, liderada por quem? Pelo anticristo. Ou seja, o anticristo está com base ali, e o exército dele também sai dali. Então eu te pergunto, obviamente não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai criar base militar na Turquia. E não vai marchar por aquele caminho. Olha só, continuamos aqui. Ó. Em Zacarias 14, Joel 3, a gente vai ver o cerco de Jerusalém, a guerra final, e a gente vê que isso tudo acontece não por uma diplomacia, mas por confronto direto, por poder militar. Daniel 11:40-43, ele vai dizer que ele confia em poder bélico, esse homem, e tem uma expansão rápida e um domínio econômico. Tá? Isso vai apontar por um bloco que vai emergir, que ainda não existe, mas que vai emergir, não para uma potência que já existe, já consolidada. Então, Trump, com certeza, ele é uma parte desse tabuleiro, mas não é o rei final. Porque o anticristo, ele surge pequeno, é desprezado, ninguém aposta nele, ele cresce no silêncio, derruba nações, exige adoração e marcha contra Jerusalém. O anticristo, ele não se elege, mas ele emerge. Então percebam essas diferenças muito importantes e olhem para o cenário atual que a gente tem. Por quê? Porque esse cenário atual que a gente tem, a gente está vendo justamente o que? Muito em breve, a queda do que o mundo acha que é dominante. Uma queda dos Estados Unidos com 2 aliados que ainda vão permanecer, vão causar vai trazer uma emersão de um último bloco. E esse último bloco, sim, é dali que vai surgir o chifre pequeno, o anticristo, com grande poder bélico, com grande poder militar. Eu nem constei aqui para vocês a questão da descendência ismaelita, ele ser um futuro príncipe da Pérsia, ou seja, ele vai unificar o mundo do Oriente. E a gente sabe ali quem domina o mundo do Oriente, que aguarda por um líder manifesto. E depois, no meio da semana, ele vai desprezar, né, Alá. Já vou dar uma cutucada aqui para vocês entenderem, né? E vai exigir adoração para si. Então percebam tudo isso. A graça e a paz a todos, espero que isso tenha trazido grande conhecimento a vocês.